Bem, boa noite, gente. Considerando que temos que ficar em casa, né? Todo mundo está em casa aí, cheio de atividades, cheio de metodologias novas, né, na aprendizagem. Então eu resolvi gravar aqui um pouquinho da aula de hepatites virais, né? Porque é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu convivo com ele desde que me formei, praticamente 19 anos trabalhando no diagnóstico de hepatites virais lá no LACEN, e eu não queria deixar passar em branco para vocês um pouquinho da minha experiência. Então hoje a gente vai falar um pouquinho das hepatites virais, certo? Então vários tipos hepatotrópicos podem determinar a hepatite, sendo conhecidos atualmente o vírus A, B, C, D, E, F e G. O termo hepatite, porém, é muito mais abrangente e engloba várias outras etiologias, podendo a agressão ao hepatócito, lembrando que esse hepatócito é aquela célulazinha lá do fígado, ocorrer também na mononucleose, na febre amarela, na leptospirose, né? Podendo ainda aparecer em outras infecções, nas chamadas hepatites transinfecciosas, certo? Deve-se lembrar ainda que a atividade hepatotóxica de várias substâncias como álcool etílico, tetracloreto de carbono, sulfamidas, hidrazida e outros que eventualmente podem estar envolvidos como agentes determinantes de uma agressão hepática, né? Na aula de hoje a gente vai se deter às hepatites provocadas pelos vírus, certo? Então, como o próprio nome diz, a hepatite é uma inflamação do fígado, que pode estar relacionada a diversas causas, como eu falei anteriormente. Então, uso de medicamentos, intoxicação por defensivos agrícolas, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, doenças autoimunes, doenças metabólicas e contaminação por agentes infecciosos, como os vírus, bactérias, fungos e protozoários, certo? Aqui a gente tem uma figura de um fígado, onde a gente pode ver aqui na cabecinha do fígado uma figura de um adenoma, que seria um tipo de câncer. Aqui mais no meio a hiperplasia. Aqui por trás a gente já tem cirrose, que é muito comum na hepatite provocada por doenças alcoólicas, certo? E a própria insuficiência hepática aguda, onde há necrose desse tecido, né? Os principais vírus causadores das hepatites na espécie humana, a gente vai falar da A, B, C, D e E. Então, a gente vai falar de cada uma separadamente, né? A transmissão, se for hepatite A ou E, ela é transmissão entérica, ou seja, por água e alimentos contaminados, certo? Através do que a gente chama de fomites, que é a transmissão interpessoal. Alimentos mal preparados, água contaminada, frutas e saladas contaminadas e contaminação do ambiente. Então, por exemplo, é muito comum naquela alimentação japonesa, aquelas comidas, né, que não tem cozimento, às vezes consumo de ostras, né? Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado onde a gente se alimenta quando a gente quer comer essas comidas que não são cozidas, como, por exemplo, as comidas japonesas, certo? E a hepatite B, C e D é o que a gente chama de transmissão parenteral, ou seja, tem que ter contato com sangue, contato sexual ou fluidos corporais, né? Então, aqui a gente tem algumas ilustrações e a gente vai falar mais na frente um pouquinho de cada uma delas, certo? O diagnóstico clínico das hepatites. Então, a doença ela tem um amplo espectro clínico, que muitas vezes podem ser assintomáticas ou pode evoluir para uma insuficiência hepática fulminante. A maioria das hepatites virais agudas é assintomática, são caracterizadas por fadiga, mal-estar, náusea, vômito, dor abdominal, anorexia, icterícia, urina escura e fezes claras.
A hepatite crônica, em geral, cursa de forma assintomática. As manifestações clínicas aparecem quando a doença está em um estágio mais avançado, com relato de cirrose ou carcinoma. Então, a gente pode associar vários tipos de câncer de fígado associado à hepatite viral, certo? A gente vai ver que nas formas agudas a gente vai apresentar aquela partezinha branca do nosso olho, ela fica bem amarelada, certo? E o nosso xixi fica bem escuro, a gente chama de xixi de Coca-Cola, e as fezes ficam esbranquecidas. Então, há aí uma inversão da bilirrubina e a gente vai falar um pouquinho mais na frente. O diagnóstico laboratorial, né? Então, vai ser através de exames bioquímicos, né? Então, as enzimas do fígado, a aspartato e a alanina transferase, né? AST e ALT, ou antigamente a gente chamava de TJ e TGP, através de imunoensaios, marcadores sorológicos, pesquisa de GG, GM, e a gente vai ver todos os marcadores, ou através da biologia molecular, pelo PCR, né, que é reação em cadeia de polimerase, onde a gente vai pegar o vírus, a gente vai pegar uma parte do vírus, esse RNA do vírus, e a gente vai multiplicar ele e fazer com que ele reconheça numa plaquinha de PCR esse antígeno. A gente vai fazer a replicação desse antígeno, certo? Então, a gente pode usar os imunoensaios, marcadores sorológicos, anticorpos ou antígenos. Aí a gente usa o ELISA, a quimiluminescência, a eletroquimiluminescência, e temos também os testes imunocromatográficos, que é aqueles testes rápidos que a gente já falou anteriormente, certo? Lembrando que as hepatites virais são doença de notificação compulsória. O que é isso? Então, é uma doença que eu já falei para vocês, doença de notificação compulsória é aquela que exige um controle sobre ela, né? Então, a ocorrência de casos novos de uma doença transmissível ou não, ou agravo inusitado ou não, passível de prevenção e controle pelos serviços de saúde, indica que a população está sob risco e pode apresentar ameaças da saúde. Então, existe aqui a notificação compulsória, que é a comunicação da ocorrência de casos individuais ou agregados de casos ou surtos suspeitos ou confirmados, certo? Então, essa lista dos agravos está na portaria da vigilância, né? Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo da ficha de notificação. Essa ficha de notificação, ela é comum em todo o Brasil, ela é regida pela portaria 204 e 205 de fevereiro de 2016 do Ministério da Saúde, certo? Então, e todas essas doenças de notificação compulsória, incluindo as hepatites, elas são liberadas pelo gerenciador de ambiente laboratorial. Então, cada LACEN, existe um LACEN em cada estado, né? O nosso é o LACEN Alagoas. A gente recebe dessas doenças que são notificadas, essas doenças são cadastradas no GAL e aqui a gente libera. E por aqui, o Ministério da Saúde, ele tem um controle de tudo que entra, de tudo que é realizado e dos resultados dos pacientes. Assim como está acontecendo também no Covid, né, no coronavírus Covid-19. As amostras estão dando entrada lá no LACEN, estão sendo notificadas, os resultados estão sendo enviados para esse GAL, liberados pelo GAL, e de lá o Serviço de Vigilância Epidemiológica do Estado tem todo um controle. E a partir daí, todo dia está saindo um boletim. Lembra que na aula de sarampo, a gente fez uma atividade sobre o boletim da semana do sarampo. O que está acontecendo aqui em relação ao Covid é que todo dia está saindo um boletim da doença, né? Porque cada dia a gente tem um dado novo, exames feitos, exames positivos, exames negativos.
né? Então, vamos começar pela hepatite A. Então, a hepatite A, que é causada pelo picornavírus, do gênero hepatovírus, ele é um RNA não envelopado e isotérico, certo? A transmissão da hepatite A, como a gente falou, é via fecal oral, ou então contato com fomites, então objetos e alimentos contaminados, contaminação de água, frutos do mar e águas poluídas, sistemas de esgoto deficiente. Então, é muito comum naquelas populações onde não há saneamento básico, onde não há lavagem das mãos, lavagem dos alimentos, descontaminação de frutas e verduras. Então, é uma doença geralmente de população mais pobre, certo? Então, quais são as características clínicas? Então, o período de incubação é de 4 semanas, ou seja, eu posso me contaminar hoje e só desenvolver os sintomas até a 4ª semana. A infecção, é muito comum que as crianças tenham infecção, mas de forma assintomática. Nos adultos, em particular na gestante, ela é grave, certo? E essa convalescência pode ser prolongada e não há registro de casos crônicos. Então, ela é uma doença autolimitante. Você tem hepatite A, você tem os sintomas, depois os sintomas vão embora e você fica curado. A gente vai ver que é diferente do que acontece na hepatite B e na hepatite C, certo? Então, aqui, os sintomas mais comuns: perda de apetite, dor de cabeça, mal-estar, enjoo e vômito, dor nas juntas, ou seja, nas articulações, pele e olhos amarelados, fezes claras e urina escura, ou seja, há toda a inversão do ciclo da bilirrubina. A bilirrubina é aquela proteína que dá coloração às nossas fezes, certo? Então, existe uma inversão desse ciclo da bilirrubina pelo fígado e as nossas fezes ficam claras e a nossa urina escura, que a gente chama de urina Coca-Cola, né? E o branquinho dos olhos, né, ele fica também escuro, certo? A epidemiologia, então, como a gente pode ver, ela é endêmica na maioria dos países. O que é isso, endêmica? É uma doença que sempre acontece, que ela não tem fim, né? Vamos dizer assim, certo? Aí a gente pode até ver, notar aí, como eu disse, que ela é característica das populações de baixa renda, né? Então, a gente vê aqui a América do Sul, a África, a Ásia. Aqui embaixo, os países desenvolvidos praticamente não têm a hepatite A, certo? Então, a patogenia: o vírus penetra pela via trato gastrointestinal e chega até lá as células do fígado. A viremia é passageira e o vírus é eliminado nas fezes 2 semanas antes e após os sinais clínicos. Então, você já começa a transmitir hepatite mesmo não tendo sintomas. Por isso, a recomendação de saber onde a gente se alimenta, não comer tudo que a gente vê na rua, não comer frutas e verduras mal lavadas, alimentos mal cozidos, né? Se a gente não sabe como foi manipulado esse alimento, certo? Então, aqui a tabelinha, adoro uma tabelinha, né? Então, o agente etiológico é hepatite A vírus, é representado pelo RAV, a gente chama RAV. O período de incubação é de 15 dias a 45 dias. Então, eu posso me alimentar hoje com um alimento contaminado e só desenvolver a doença após 15 dias, certo? A forma ictérica, né, que a gente chama, que são as características de urina escura, fezes claras, olhos amarelados. Nas crianças ela é bem rara, de 5 a 10%, e nos adultos 70 a 80% vai aparecer esses sintomas, certo? Como a gente falou, não existe relato de formas crônicas, diferente da B e da C, certo? Aí que a gente tem um gráfico que a gente pode ver no início da contaminação, a gente tem a enzima do fígado, ALT, temos os anticorpos IgM e IgG. A gente sabe que IgM é o anticorpo de fase aguda e o IgG de fase crônica. Então, no início dos sintomas, no início da doença, nas primeiras semanas, a gente tem o quê? Aumento do IgM.
e depois esse IgM decresce. E o que vai perdurar para o resto da vida é o IgG. Ou seja, uma vez que você pegou a hepatite A, você não pega novamente, porque você desenvolve este anticorpo aqui, que é um anticorpo de proteção, né? E outra vez que você tiver contato com o vírus, você já vai ter o anticorpo de proteção e ele vai lá e vai matar o vírus para você. O diagnóstico da hepatite A baseia-se na pesquisa de anticorpos anti-IgG e IgM, né? A gente tem o teste rápido ou a sorologia por ELISA, certo? O agente biológico, a gente já falou, a detecção de anticorpos. Então, a gente lembra que a gente, no início da infecção, a gente não tem presença de anticorpo. Então, a partir do 5º ao 10º dia, que a gente vai poder fazer essa sorologia, né? Não tem detecção de antígeno, nem fazemos RNA, não tem PCR. Então, só pesquisa de anticorpo mesmo. Então, lembre-se, hepatite A, pesquisa de anticorpo a partir do 5º dia. Lembrando que a gente, às vezes, só tem manifestação da doença, muitas vezes, depois de 15 dias de contato com o vírus, né? A prevenção é aquelas recomendações de lavar as mãos após ir ao banheiro, trocar de fraldas, lavar bem a água, né? Ou lavar bem as mãos com água tratada, clorada, né? Cozinhar bem os alimentos. Quanto à vacina, a gente já tem uma vacina, certo? Que ela é disponibilizada para crianças desde 2014, então faz parte do calendário vacinal, certo? Aqui tem algumas outras recomendações, como lavar adequadamente pratos, copos, talheres e mamadeiras, não tomar banho ou brincar perto de valões, riachos, chafarizes, enchentes ou próximo onde haja esgoto, céu aberto. Em período de chuva, naquelas enchentes, às vezes que as ruas ficam bem alagadas, então um risco muito grande de você pegar hepatite A e leptospirose, que são doenças de vinculação hídrica, né? Aqui tem mais algumas outras recomendações em relação à construção de fossas, de nascentes, né? Caso haja algum doente com hepatite A em casa, utilizar hipoclorito de sódio ou água sanitária ao lavar o banheiro, deixar aquele ambiente bem com limpeza, né? Praticamente tudo que a gente está fazendo com o coronavírus, a gente também vai fazer em relação à hepatite A, em relação à limpeza, né? A gente vai isolar aquele paciente e tudo que ele for usado, a gente tem que desinfectar para não contaminar as outras pessoas da casa, certo? O tratamento não tem um tratamento específico, o exercício moderado é aconselhável, deve haver abstinência de álcool, então quando você estiver doente você não pode fazer ingestão de álcool, e em mais de 99% dos casos ela evolui para a cura, certo? Aí a gente pulou logo para E, porque a E, assim como a A, ela também é de transmissão oral fecal, então por isso que eu botei logo para vocês aqui, certo? Então, também transmitida por via fecal oral, as características clínicas similar à hepatite A, o período de incubação de 6 semanas, aguda autolimitante, ou seja, ela tem começo, meio e fim, então ela não cronifica, certo? E geralmente em adultos de 15 a 40 anos ela pode ser grave, certo? A hepatite fulminante em gestantes com mortalidade até 40%, certo? A patogenia bem similar à hepatite a replicação inicial no intestino, seguida de replicação para o fígado, a virimia passageira e grande quantidade de vírus é necessária para estabelecer a infecção. Então, o agente biológico é vírus, a gente chama HEV, certo? O período de incubação a partir de 15 dias, de 15 a 60 dias. A forma equitérica, ou seja, com relatos de olhos amarelados, fezes claras e urina escura variável. E a cronificação, alguns relatos de cronificação em pacientes imunodeprimidos ou imunossuprimidos, ou seja, pacientes com algum comprometimento do sistema imunológico, certo? A gente também colocou aqui uma figura da distribuição dela, então ela também é bem característica de países subdesenvolvidos, mas vocês veem que não tem registro
aqui no Brasil, certo? A gente tem aqui no México, a África, mas a parte do norte, e na Ásia, aqui no sul da Ásia, certo? O diagnóstico também vai se basear em pesquisa de anticorpos, IgG e IgM, certo? Aí a gente sabe que IgM é indicação de infecção aguda e a IgG de infecção progressa, ou que a gente já teve contato, certo? E diferentemente da hepatite A, que a gente já consegue pegar anticorpos a partir do 5º dia, para a hepatite E a gente só consegue pegar anticorpo com 14 dias. Então, antes disso, a gente não tem como fazer diagnóstico. Nem faz pesquisa de antígeno, nem faz PCR e nem pesquisa de anticorpo, só depois de 14 dias, certo? A prevenção é bem similar à hepatite A, né? Cozinhar bem os frutos do mar, medidas simples de higiene, e não tem vacina, certo? Diferentes da A, que tem a vacina, certo? Aí agora a gente vai entrar na hepatite B. A hepatite B ela é um pouquinho mais chata, vamos dizer assim, porque ela tem outros marcadores, e a gente vai entender direitinho como são esses marcadores de diagnóstico, certo? Então, ela é o heptadenovirus, certo? Ele é esférico, dupla fita de DNA envelopado por HBsAg. Então, a gente preste atenção. Aqui a gente tem a figura do vírus. O vírus, ele tem o core, que é o núcleo, certo? E temos aqui o envelope, certo? Que é o HBsAg. Lembrando, tudo que é AG a gente lembra de antígeno. Então, tem o antígeno de superfície, que é o S de superfície, e tem um antígeno do núcleo, em inglês nucleocor. Eu vou ter HBsAg, mas aí eu vou falar mais direitinho mais pra frente. Então, ele é um heptadNA-vírus esférico, envelopado, com formato tubulares, grande quantidade de vírus no plasma dos portadores e somente afeta humanos. Não há outros reservatórios, certo? Então, a gente vai ter proteína de envelope, que é responsável pela multiplicação viral. Temos o HBsAg, não encontrado no sangue, e o HBeAg, que é replicação viral. Manu, peraí, agora você me confundiu tudo, então vamos devagar. Lembra que eu disse que ela tem um núcleo e ela tem a superfície. Então, um núcleo a gente chama HBcAg, que é um antígeno do núcleo, do core. É um antígeno que fica aqui dentro da célula. E HBsAg é um antígeno que fica aqui na superfície. Então, nós temos o antígeno do núcleo, HBcAg, e temos o antígeno de superfície, HBsAg. Quais são os sinais e sintomas? Cansaço, dor abdominal, enjoo e vômito, febre, tontura e icterícia. Transmissão sexual, parenteral, percutânea e perinatal, ou seja, da mãe para o filho. Então, relação sexual sem camisinha, sangue, derivados, transplante de órgãos não testados, compartilhamento de seringas e agulhas, canudinhos e cachumbos de uso de drogas e materiais perfuro-cortantes. Então, vamos continuar aqui. Então, as características clínicas: período de incubação de 1 a 6 meses, infecções assintomáticas comuns em adultos, crianças têm maior tendência a desenvolver formas crônicas. Quais são as complicações? Ela evolui para a cronicidade de 5 a 10%, certo? Então, o agente etiológico HBV, o período de incubação é de 30 a 180 dias, ou seja, ela pode só começar as manifestações clínicas depois de 1 mês ou até 6 meses depois. A forma ictérica é só 30% dos casos e 90% em recém-nascido ela evolui para a cronificação, certo? Então, segundo a OMS,
600 mil mortes relacionadas à hepatite B por ano em todo o mundo. E atualmente existe no mundo cerca de 350 milhões de portadores crônicos da infecção. Muita gente tem hepatite e não sabe que é portador da doença. Ele só vem às vezes desconfiar da doença quando ele tem algum dano já no fígado, aparece com hepatosplenomegalia, quando ele começa a sentir alguns sintomas. Então, às vezes ele tem a doença por muitos anos, tá crônica lá e ele não sabe, e às vezes só é descoberto quando já evolui para um câncer, para uma cirrose, enfim, certo? Então, a persistência do vírus caracterizada por detecção do HBsAg, que é um antígeno de superfície. Lembre-se, ele é o primeiro a aparecer, então na fase aguda ele vai ser o primeiro a aparecer, certo? E se ele persiste por mais de 6 meses, a gente já sabe que é infecção crônica. Então, HBsAg por mais de 6 meses, já sabemos que a infecção é crônica, certo? A hepatite B crônica pode levar ao desenvolvimento de cirrose hepática ou carcinoma hepatocelular. Aqui tem a distribuição geográfica, então, diferentemente da hepatite A e E, né, tem uma grande prevalência aqui, ó, na América do Norte, certo? Também temos na África e aqui no sul da Ásia e aqui no norte da América do Sul, considerando aqui essa parte da Amazônia, certo? Então, os marcadores sorológicos, que é o bicho que pega, todo mundo fica meio confuso, mas vamos aprender, a gente não vai errar mais. Então, vai cair em prova de ENADE, vai cair em prova de concurso, vai cair na nossa prova e vocês não vão errar, certo? Então, nos cursos da infecção, a maioria dos indivíduos circula 2 antígenos. O antígeno de superfície, HBsAg, e o HBeAg, que é o de replicação viral, certo? Os antígenos estimulam a resposta imune na pessoa infectada, resultando na circulação de 3 anticorpos. Então, anti-HBc, pode ser IgM ou IgG, o anti-HBe e o anti-HBs. Então, temos aí 5 marcadores sorológicos, 2 antígenos e 3 anticorpos. Para esse antígeno, nós temos o anti-HBs. Então, nunca vai poder dar positivo HBsAg com anti-HBs, certo? Onde um tá, o outro não pode estar. Porque se eu tenho esse antígeno, eu não vou ter o anticorpo. Quando eu apresento esse anticorpo, ou eu estou vacinado, que é a vacina que a gente toma, ou estou curado, certo? O antígeno HBc não circula, por isso não é marcador o antígeno, mas o anticorpo para o núcleo, lembra a anti-HBc core, ele vai permanecer, IgM ou IgG. O DNA viral é detectado durante a replicação viral, sendo, portanto, um marcador molecular da infecção. Então, muitos pacientes eles fazem PCR e DNA viral para controlar a doença, né? Aí temos aqui um gráfico, né, bem coloridinho, para a gente entender, não é decorar, a gente vai entender como acontece a hepatite B, certo? Então, quando a gente tem no início da infecção, o primeiro que aparece é o que? O antígeno, DNA viral. Esse aqui é o lilazinho, certo? E logo do lado dele, o primeiro que vai aparecer é o HBsAg, que é o antígeno de superfície, certo? É o vírus de superfície, vamos dizer assim, certo? E a gente vai ter aumento da ALT, que é uma enzima do fígado. Olha como ela vai estar aumentada, certo? Então, começo da infecção, a gente tem DNA viral e HBsAg, e aqui bem aumentada a enzima do fígado, ALT, certo? Com o passar da doença, a gente pode ter esse amarelinho aqui, que é o HBeAg, que é o de replicação viral. Então, significa que eu estou com a doença e o vírus está se multiplicando, certo? Esse azulzinho aqui, depois de 1 ou 2 semanas, eu vou ter o anticorpo, certo? Que pode ser o IgM ou o IgG. E esse IgG a gente vai ver que a gente vai ter o resto da vida, ó. Tá vendo?
que é o crônico. Temos o anti-HBE, que é esse lilazinho, que ele só aparece quando a gente está sem replicação viral. Então, quando eu tenho HBE-AG, eu não vou ter o anti-HBE. Então, é a mesma coisa do anti-HBS. O HBS-AG eu tenho no início. Se eu estou curado, eu vou ter o anti-HBS, certo? E ou eu tenho multiplicação viral, que é o HBAG, o meu vírus está se multiplicando, ou eu não tenho, que é o lilazinho, certo? Então, ver que o anti-HBE e anti-HBS, eles são bem separados aqui, tá vendo? Porque eles não dão positivos se esses outros aqui estiverem positivos, a não ser o IgG, certo? Então, observe bem isso. Anti-HBE e anti-HBS, eles não aparecem com os outros. Eles são anticorpos de cura e de parada de replicação viral, certo? Então, agente etiológico HBV, detecção de anticorpos, então, só depois de 30 dias que eu vou poder fazer. Antes disso, eu vou ter que fazer, com 25 dias, o DNA viral, certo? E com 30 dias eu já tenho o antígeno HBsAg. Então, aqui tem uma tabelinha, depois vocês vão ler com bem cuidado para entender todo o mecanismo do vírus. Aquela tabelinha aqui, aquele gráfico que eu mostrei, está descrito tudo aqui. Então, vamos lá. O marcador, olha quantos marcadores são. Então, o HBsAg, que é um antígeno de superfície, pode ser detectado em altos níveis durante a infecção aguda. Então, ele é o primeiro que aparece, certo? Se ele persistir por 6 meses, a infecção é crônica. O HBe, a proteína E, significa o quê? Que o vírus está se multiplicando, certo? Elevada carga viral circulante. Então, se eu estou com esse positivo e esse aqui positivo, eu estou com infecção aguda e o vírus está se multiplicando, certo? O anti-HBe é o anticorpo contra esse antígeno, certo? Então, os dois não podem dar positivo, certo? É o que, quando o paciente é positivo, o médico vai passar esse anti-HBe e o HBAg para ver se o vírus está se multiplicando ou se ele está paradinho. Então, o paciente que ele é hepatite B, o que a gente vai usar para o controle da doença é esse aqui, anti-HBe e HBAg, para a gente ver se o vírus está lá quietinho, paradinho ou se está multiplicando. O anti-HBs é um anticorpo produzido contra esse daqui, certo? Então, que ele vai indicar imunidade, que pode ser cura ou a vacina. Então, quando a gente toma vacina, a gente tem que fazer pesquisa em HBs, a gente tem que ver o título. Se o título for alto, nós estamos imunes. Se o título for baixo, abaixo de 10, então na vacina não funcionou, eu vou ter que fazer repetição de vacina. Ou tem alguns pacientes, como pacientes imunodeprimidos, que tomam a vacina, mas não conseguem desenvolver o anticorpo de proteção, certo? Eu vou ter também o anticorpo IgG-IgM, o anti-HBC e o anti-HBC-IgM, né? Que ele é o anticorpo contra o HBC, né? Então, não confunda com a hepatite C. Esse C aqui é do core, que é o núcleo, que vai surgir na fase aguda e persiste por toda a vida. Isso aqui. Então, se eu tive hepatite por mais de 6 meses, está crônico, eu vou fazer pesquisa de HBe e HBe para ver se eu estou multiplicando ou não. Se eu tiver positivo e esse IgG e IgM vai me dizer se eu estou em fase aguda ou fase crônica. E eu vou fazer o ácido nucleico para ver como é que está a carga viral e a resposta ao tratamento. Então, esse HBsAg por mais de 6 meses, que vai indicar essa hepatite crônica, pode ou não haver doença hepática ativa, e geralmente quando há essa hepatite, doença hepática ativa, existe uma grande replicação viral. Então, o HBAg está bem alto e a enzima do fígado também. Né? Aí a gente tem aqui
a figura de um fígado saudável e de um fígado cirrótico, só para a gente ver a diferença. O diagnóstico a gente faz também por ELISA, tem os marcadores, HBsAg, é o primeiro que aparece, anti-HBs, cura ou vacina, anti-HBc, IgM e IgG para a gente ver o percurso da doença, anti-HBe e HBeAg, que a gente vai ver se o vírus está se multiplicando ou não, certo? IgM presente até de 6 meses após a infecção aguda. Então, mais uma vez, anti-HBs aparece tarde durante a convalescência. O anti-HBe indica queda na multiplicação viral. Anticor, que é o anti-HBc, a infecção é recente, se for IgM, se for IgG, pacientes portadores. E vacinados desenvolve somente anti-HBs. Então, esse aqui é o que nós vamos pesquisar se a pessoa foi vacinada, se está imune ou não, certo? Aqui tem mais um quadrinho para a gente poder interpretar, né? Então, aqui, ó, deu tudo negativo. Então, a gente sabe que a pessoa é susceptível. Se eu tenho tudo negativo e só o anti-HBs, então eu sei que eu sou vacinado, porque ele só aparece na cura ou na vacina, certo? Se ele for cura, ele vem junto de outros marcadores, ABC e anti-HBe, tá vendo? Tá positivo, mas ele sozinho é vacina. Se aparecer anti-HBs com outros marcadores, eu sei que eu tive a doença e eu fui curado, certo? Aí tem aqui HBsAg positivo, HBc total positivo, HBe. Então, eu tenho uma hepatite crônica ativa. Eu estou com hepatite e o vírus está se multiplicando, ou está se multiplicando, certo? Ou se eu tenho um anti-HBe, então, HBsAg positivo com HBc total positivo. E anti-HBe, ela é crônica, mas eu sou o portador, certo? Tem aqui a tabelinha bem legal para a gente entender. A vacina trata-se de vacina inativada, portanto não tem como causar doença. A rede pública utiliza a apresentação em multidose, mais de uma dose por frasco, certo? E nós tomamos 3 doses, uma dose, depois com 30 dias, depois com 6 meses, certo? Então, é indicado para pessoas todas as faixas etárias, faz parte da rotina de vacinação da criança, devem ser aplicada de preferência nas primeiras 12 a 24 horas após o nascimento para prevenir a hepatite crônica, certo? Especialmente indicada também para gestantes não vacinadas, né? A contraindicação não deve ser aplicada em pessoas que apresentam anafilaxia com qualquer momento da vacina ou que desenvolveram púrpura trombocitopênica após a dose anterior. Então, se eu tomei a dose e eu fiz um quadro de púrpura, que é um monte de manchinha roxinha, certo? Eu não posso mais continuar o ciclo da vacina. E ela é de educação intramuscular, o tratamento, né? Então, na aguda, o tratamento é um repouso e aconselha-se o doente não consumir bebidas alcoólicas e alimentos ou medicamentos que possam ser tóxicos para o fígado. Na crônica, usa-se interferon ou PEG-interferon durante 6 a 12 meses, mas o tratamento com análogos dos nucleotídeos ou outro terapêutico pode ser utilizado também. O tratamento tem eficácia de 15 a 46%, certo? Agora, a hepatite C. Então, a hepatite C é um flavivírus do gênero Hepacivírus. Ele é globular, tá vendo como ele é grandinho, 50 nanômetros. É um RNA vírus e ele também é envelopado, assim como a hepatite B, certo? Temos 6 tipos, de 1 a 6, e vários subtipos, 1A, 1B, etc. Identidade entre as sequências. Então, é um vírus que ele tem muita mutação, né? Entre tipos, nós temos 66 a 69%, subtipos até 80%, e dentro de cada subtipo, 91 a 98%. Então, até o presente momento, a gente tem a distribuição mundial de 1B, 2A, 2B e 3. Então, aqui é a distribuição, a gente mostrar que ela acontece, né, em todo o hemisfério sul, aqui Brasil, tem os Estados Unidos, a Europa, né,
o tipo 4 e 5, ó, que é bem da África. Veja como é diferente. Aqui, ó, a gente tem um A, um B, dois, que é bem parecido com o da América do Norte, né, e da Europa. E aqui na Ásia é bem diferente. Então, cada povo, né, como a gente fala, os povos e suas características, né, cada um com um subtipo diferente de hepatite C, certo? Então, a história da doença no Brasil no SUS. Então, em 13 anos, o SUS notificou e confirmou 120 mil casos de hepatite C, 100 mil tratamentos realizados. Atualmente, 10 mil casos são notificados por ano. O país registra 3 mil mortes anualmente associadas à hepatite C. O Brasil tem 8.040 novos casos de câncer de fígado ao ano. A doença é responsável por 31 a 50% dos transplantes em adultos, né? E é uma doença silenciosa. Então, às vezes, quando você já vem ter um sintoma, é um câncer, uma cirrose, e é por isso que é importante manter todos os cuidados, né? Se prevenir, não fazer compartilhamento de objetos perfurocortantes. A gente vai na manicure, por exemplo, fazer todo o cuidado na tatuagem, na aplicação de piercing, né? Para que a gente evite, porque a gente às vezes é portador, passa anos com a doença e quando vem desenvolver já é tarde demais, né? Então, aqui a gente tem o período de incubação dela de 15 a 150 dias, a forma ictérica só 20%, então só 20% das pessoas vêm aparecer algum sintoma, então ela é assintomática, e ela cronifica em 70 a 85% dos casos, né? Definida como mais de 6 meses de viremia. A viremia também é considerada a causa primária do hepatoma, que é esse câncer do fígado, né? E o quadro de hepatite C crônica é essencialmente o mesmo da hepatite B crônica, certo? Aqui o perfil serológico, então a gente vai ter, deixa eu voltar aqui. Então, no início da doença, a gente tem um aumento daquela enzima do fígado, a ALT, a alanina transferase, então ela aumenta muito, depois ela baixa e ela fica, né, dando uns rompantezinhos, uns picos, né? E a pesquisa do anticorpo, então, nos 3 primeiros meses, né, ele é baixo, depois ele aumenta e ele fica lá por o resto da vida e a gente consegue fazer o diagnóstico pela pesquisa do anti-HCV, certo? A transmissão é igual à transmissão com o vírus B, certo? Usuários de drogas injetáveis, transplantados, sexual, contato familiares, transfusões, via parenteral, profissional de saúde e também algumas formas desconhecidas. Os achados clínicos de 2 a 5 meses, média de 5 semanas, usualmente ela é subclínica, tem o começo insidioso, ou seja, você não percebe, nem sabe, os sintomas não são são comuns a outras doenças. Você pode ter anorexia, dores abdominais, náuseas, vômitos. Para cada 4 pacientes vem apresentar icterícia, que é aquele olho amarelado, xixi claro, xixi escuro e as fezes claras. E no Japão é que ela geralmente é fulminante, né? O tipo de lá, que é o tipo 5 ou 6, se eu não me engano, que ele é bem fulminante, né? A pesquisa de anticorpo anti-HCV e a ausência de marcadores para as outras hepatites. Então, a enzima ALT, que é a enzima do fígado, ela fica bem alta, certo? Então, gente, continuando, hepatite C, os achados clínicos, né? Então, ele evolui 80% para cronicidade, deste 20 a 30% evolui para a cirrose hepática e uma porção significativa evolui para o carcinoma hepatocelular. Então, a importância da hepatite C, porque ela evolui para o câncer de fígado, certo? Então, ela pode ser sintomática ou assintomática. A maioria permanece aproximadamente 10 anos sem sinais. Em alguns há fadiga e fraqueza, certo? Depauramento e ascite. Ascite é que a gente chama de barriga d'água, né? O estômago bem alto e com retenção de líquido,
certo? E a causa de morte por colapso hepático. E geralmente a indicação do transplante, né? E se a pessoa já faz parte do grupo de alcoolismo, já é um fator bem importante, porque ela já tem um fígado comprometido, aí piora mais a situação, né? Então aqui, ó, a ascite, certo? Que é o que a gente chama de barriga d'água, que é o nome dado ao acúmulo anormal de líquidos dentro da cavidade perineal, que é o espaço entre o abdômen e os tecidos. Então aqui a gente vê uma pessoa comum, né? E ela começa a acumular líquido. Então você vê principalmente aqueles senhores que têm aquelas barrigas bem, né, acentuadas, né? Parece até uma gestante, né? Então já tem a ascite. Então isso já é um quadro bem característico e bem importante da hepatite B ou da hepatite C, certo? Então, ó, como fica aqui, né? Inclusivamente assim os vasos, né? Importante no curso da doença, modo de infecção depende do vírus, né? Do genoma do vírus. O alcoolismo é o fator determinante e o MHC individual, que é o complexo maior de histocompatibilidade, que eu digo que é o CPF, né? Então cada um tem um CPF, ninguém é igual a ninguém. Então esse complexo da histocompatibilidade, cada um que vai definir a resposta à cronicidade ou não da hepatite C, certo? O Dia Mundial de Luta contra a Hepatite é 28 de julho. O diagnóstico da hepatite C também por ELISA, pode ser também por PCR, certo? A pesquisa do anticorpo, certo? E nas provas bioquímicas a gente vai ter uma LT elevada, certo? E cultivo in vitro não é utilizado. Então aqui é uma foto da máquina de PCR, que é quando a gente faz a replicação do genoma do vírus e vê como é que está a resposta da doença. Não é pesquisa de anticorpo, aqui é PCR, mas também é feita a pesquisa de anticorpo, só para a gente não confundir, né? Então, o anticorpo a gente chama de anti-HCV, que geralmente é usado para diagnosticar a infecção. Ele é inútil na fase aguda, porque ele leva pelo menos 4 semanas ou um mês para a gente detectar, certo? O HCV é RNA para o diagnóstico da fase aguda e mais usado para monitorar a resposta ao tratamento. Então, aqui PCR a gente usa ou fase aguda ou para monitorar a resposta ao tratamento. Os antígenos de hepatite C em uma ELISA para o antígeno de hepatite C está disponível e tem a mesma capacidade de teste de detecção de RNA, porém é mais barato e mais simples, né? Então, também existe pesquisa de antígeno por ELISA, né? Então, aqui, vírus de hepatite C, então ataca o fígado. Se a gente faz um PCR qualitativo e dá negativo, então evolui para a cura espontânea. Se a gente faz o PCR qualitativo e dá positivo, 80% dos casos vão cronificar ou para doença progressiva ou doença não progressiva, só uma inflamação, certo? A transmissão é bem parecida com a hepatite B, transfusão ou transplante de doador infectado, uso de drogas injetáveis, hemodiálise, acidentes com agulha e frascos quebrados, exposição sexual domiciliar, contatos com anti-HCV positivos, múltiplos parceiros sexuais e parte de mãe infectada. Temos o tratamento. No protocolo anterior tinha 40 a 47% de cura, mas tem um novo protocolo agora que tem 90% de cura, né? Mas isso a gente só tem essa cura se a gente saber logo se a gente está com hepatite. O problema é que quando a gente só vem descobrir quem tem hepatite, quando a gente já está com a cirrose, quando a gente já está com um câncer. Então a gente pode até curar da hepatite, mas não, o câncer a gente tem que fazer todo um tratamento diferenciado, né? E para concluir, a gente tem o vírus de hepatite D. Esse vírus de hepatite B, ele é um vírus que ele só dá positivo em pacientes que já têm o vírus B, certo? É uma co-infecção. É uma doença severa grave, baixo risco de infecção crônica, mas pode também causar uma superinfecção, certo?
é a mesma forma de transmissão da B e da C, certo? Aqui o gráficozinho mostra quando a gente tem KBSAG, ou seja, a gente tem que ter hepatite B para poder desenvolver a D. Ela é uma co-infecção. Esse vírus da hepatite B, ele depende do vírus B para sobreviver. Então, só tem hepatite D quem já é paciente hepatite B positivo. Aquele paciente que é hepatite B positivo, que muitas vezes não sabe que tem hepatite B, mas que continua tendo os mesmos costumes, né, de não ter cuidado, né, de fazer uso de droga, compartilhamento de agulhas, sexo sem preservativo, né? Então, toda aquela transmissão que já ocorre com hepatite B, hepatite C e também HIV, vai ocasionar a hepatite D, certo? Tem um perfil sorológico, ela também aumenta essa enzima aqui do fígado, que é a alanina transferase, certo? Veja que ela sempre acompanha o paciente que já tem hepatite B, certo? Ele tem um aumento aqui e ele depois permanece o resto da vida se a pessoa evoluir para a cronicidade, certo? A distribuição geográfica, a gente vê que bem pouquinho aqui no Brasil, então em alguns poucos casos na Europa, poucos casos aqui na África, certo? É hepatite delta, né? Então, a pesquisa é anticorpos IgM, delta no soro ou antígeno no soro ou na biópsia, certo? Também pode ser feito por teste rápido. Ela é uma co-infecção pela hepatite B, a profilaxia pré ou pós-exposição para prevenir infecção por hepatite B, certo? Superinfecção, porque a pessoa já tem a B, adquire a D, você imagine como o fígado da pessoa não fica, né? Os hepatócitos bem comprometidos, né? E educação para reduzir comportamento de risco. Então, os pacientes com hepatite B que não sabem que tem hepatite, continuam com comportamento de risco, elas podem adquirir, entre outras coisas, a hepatite D, certo? Aqui tem um resumozinho para a gente poder encerrar a aula. Então, A, B, C, D e E. Então, fontes. Então, a gente sabe que o A e E, fezes contaminadas, B, C e D, sangue. Transmissão, A e E, oral fecal, B, C e D, pérfuro cutâneo. Cronicidade, na A e na E não tem cronicidade, B, C e D tem. A prevenção, pré e pós-exposição, tratamento de água não é. Aqui, pré e pós-exposição, testes de doadores com modificação do comportamento e também aqui modificação do comportamento de risco, certo? Então, aqui, as nossas referências, a atividade, fazer um mapa conceitual. Então, você vai escolher um dos tipos A, B, C, D e E e elaborar um mapa. Vai falar da transmissão, da patogenia, do diagnóstico e do tratamento. Coloquei lá em trabalhos, vocês podem acessar um link, ou vocês podem fazer manual mesmo, na cartolinha, no papel colorido, tirar uma foto e anexar, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não foi como a gente gostaria que fosse, mas pelo menos a gente fica mais um pouquinho pertinho de vocês, tá certo? E qualquer coisa é só conversar comigo pelo privado ou então mesmo pelo portal, tá certo? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e fiquem em casa. Tudo vai passar, a gente vai ficar bem, em breve a gente se vê. Beijo no coração.